Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Hoje eu resolvi fazer um vídeo falando de uma situação, né, que acontece no relacionamento e que normalmente é causado por pessoas narcísicas, né, narcisista patológica, né, que seria o caso do ghosting. Né. Eu tinha visto dois vídeos de dois colegas psicanalistas, achei bacana, só que por acaso acabei vendo um Reels, né, do Instagram de uma garota que eu achei muito bacana. Dá para enquadrar, né? Ela não tá com título e nem citando a situação de ghosting, mas o videozinho dela dá para encaixar e ele praticamente desenha, como eu digo aqui, né? Ele desenha a situação, né? Ela faz uma cenazinha, né? Muito legal, que mostra, tipo assim, o sentimento e o pensamento de uma pessoa narcisista, como é que ela age nessa situação de ghost, tá ok? Ghost, no caso, seria, assim, resumidamente, seria assim, uma forma de desaparecer de um relacionamento. Relacionamento de amizade, de amor, qualquer relação. Né? A pessoa está ali, presente, atuante, uma situação legal, tranquila, carinhosa, amorosa, e do nada a pessoa some, desaparece. Né? E aí ela pode desaparecer e depois retornar por um certo momento, e aí voltar com a situação novamente tratando bem, sendo cordial, e depois novamente dá outra sumida. Então o ghost pode ser intercalado, né, de desaparição sem nenhum motivo, explicação e depois com volta, ou então o que acontece muito no final de relacionamento, que uns narcisistas patológicos dá um ghost final. Por quê? O que ele faz? Ele sai da relação do nada, né? A pessoa, vamos dizer, dormiu bem, né? Junto, vamos dizer assim, um casal, né? Um casamento, um namoro, dormiu bem à noite, maravilhosamente, no outro dia a pessoa já sumiu. Assim, é nessa forma. Então, é um ghost que é dado, né? E o que rola por trás do ghost, né? É justamente assim como fosse um gozo narcísico, que a pessoa emprega esse recurso para poder, tipo, colocar a outra pessoa numa relação assim de agonia, de sofrimento, sabe assim? E manter uma ligação, como se fosse uma escravidão psicológica, né? Com essa pessoa do ghost. Porque a pessoa fica com uma relação em aberto, que ela não tem como finalizar, né? Então a mente fica tipo querendo entender o que aconteceu, né? E querendo um contato para poder clarear a situação, para poder entender a ideia, tá? Então ghost resumidamente é isso. A gente tem tipo um ghost, eu enquadro um ghost que não é feito assim na maldade, que é uma situação que acontece, não é esperado nem preparado, que é o quê? Quando uma pessoa desaparece. Né? Muita gente sai para trabalhar, sai para a rua, vamos dizer, e daqui a pouco tem aquela notícia: fulano desapareceu. Desapareceu do nada, ninguém sabe o que aconteceu, para onde foi, né? E muitas pessoas, muitas vezes não é mais encontrada. Muitas são encontradas daqui uma semana, duas, em algum lugar, aí dá para entender o que aconteceu, né? Aí encerra e fecha a situação. Outras não, outras somem, né? Tem muitos casos famosos, né, de pessoas assim que sumiram, né? E do nada, ninguém sabe o que aconteceu. Isso seria um tipo de ghost. Né? Só que não é uma coisa dada, mas é a mesma estrutura. O que acontece? É uma situação que ficou em aberto. Né? Existia uma relação normal, tranquila, e de repente a pessoa sumiu. Né? Aí fica se imaginando o que aconteceu com aquela pessoa, se está viva, se está morta, o que aconteceu, se vai voltar ou não vai. Então, os dependentes dessa pessoa, né? Parentes, pessoas ligadas, amigos, fica também na mesma situação de quem toma um gosto no relacionamento ali normal. Né? Fica com aquela tensão, aquela agonia, né? Aquele sofrimento de querer entender, né? E resolver a situação, o que aconteceu para poder fechar. A mente fica como em um looping, rodando o tempo todo, sem poder fechar, porque não tem nada, assim, não tem nenhum parâmetro, não tem nada assim, onde se pegar para poder definir. A pessoa tá viva, tá morta, volta, não volta, né? E na realidade, se você entrevistar a pessoa nessa condição, ela até prefere achar a pessoa morta, dada como morta, e ela sofreu luto normal, que é característico, né? Todo mundo, né? Sofrer por uns 6 meses, um ano, dois, é aquela situação, né? Mas pelo menos a morte encerra a questão e resolve esse problema do ghost. É até preferível encontrar uma pessoa dada como morta do que passar 5, 10 anos sem encontrar. Porque a pessoa vai agonizar durante todo esse tempo, sabe? Não tem uma saída. Então, em vez de sofrer 1 ou 2 anos com a morte real decretada, a pessoa vai sofrer 10 anos, 15, 20 nessa situação, sem saber se a pessoa está viva, se está morta, o que aconteceu, né? Porque ela não tem subsídio para poder fechar a situação. Então, resumidamente, é isso, né? E agora eu vou fazer a explanação aqui no quadro, né? Falando psicanaliticamente da situação do ghost,
e ao mesmo tempo citando o vídeo da garota, que eu recomendo que vocês vejam, porque ele é gostosinho de ver e ele joga uma luz assim, sabe? Estilo que eu faço aqui, que como disse, fica totalmente às claras, totalmente aparente, né? É o que o pessoal fala muito, que gasta muita fala para falar, o que eu vou falar aqui, juntando com a menina fez um videozinho dela, fica uma mensagem direta e reta. Então eu recomendo que vocês vejam o videozinho dela, que é bem interessante. Eu gostei muito, achei uma coisa simples e que vai direto ali no assunto, né? Então vamos aqui, ó. O Ghost, no caso, né? Na estrutura do inconsciente, né? Todos nós, né? Vou repetir sempre porque é bom sempre uma revisão e pessoas novas que apareçam no canal que estejam assistindo o vídeo, né? No inconsciente nós temos a relação R2, né? Que é uma relação de inferioridade. Todos nós temos essa marcação aqui, né? Não tem como fugir, né? É uma situação onde o ego, no inconsciente, ele vai estar numa situação de inferioridade e dependência de um objeto, né? Que pode lhe trazer prazer, tirar de situações penosas, tá? Então todos nós temos essa situação aqui, né? Para essa situação aqui, o remédio, a saída dela seria o que? Ativar a R3 e também a R4. A R3 seria a situação talvez a mais ideal, por quê? Porque é uma ligação, é uma relação positiva para ambos os envolvidos, tá? Tanto é que veja a relação da seta aqui nessa relação R3. É uma relação, né, vamos dizer assim, positiva, de ligação, tá? Por quê? Porque aqui ocorre, como sempre falo, né, os aspectos positivos, como a relação de paixão, de amor, amizade, né? Então, é uma relação de igualdade. O ego, assim com os objetos, com as outras pessoas, tende a se juntar, a formar um só, né? Buscar uma união. Então, é uma coisa positiva para os ambos os envolvidos, né? E aqui na R4 nós temos a relação, né, mais, assim, vamos dizer assim, apurada do narcisismo, né? Todos nós estamos nessa relação, todos nós temos as três funcionando, né? Todos nós temos as três funcionando, a diferença é qual funciona mais, tá ok? Aqui no narcisismo, uma pessoa normal que tem a R3, que está com a R3 bem ativa, ela vai estar aqui numa situação mais tranquila na R4, tá? Uma posição de narcisismo mais, vamos dizer assim, sadia, positiva, vamos dizer. Talvez se for para dar um número, eu diria que estaria no grau 5, 6, vai. 5, 6 é uma pessoa com narcisismo sadio. A partir do 7, 8 já começa a ficar complicado. Já é uma pessoa narcisista sociopata, vamos dizer assim, tá? 7, 8, né? E o 9, 10, vamos dizer assim, que é a tendência aqui a posição mais alta, são as pessoas mais problemáticas, as pessoas bem mais narcisistas. Quer dizer, é uma situação totalmente assim, que torna a pessoa bem desligada, né? Bem, vamos dizer assim, apartada dos objetos, das outras pessoas e que causa um sofrimento, um mal-estar enorme para a pessoa que está na relação com esses narcisistas, tá ok? Então, na situação do Ghost, o narcisista, ele vem para essa relação aqui, né? Ele vem falsamente, e aí que está o grande problema do Ghost. Então, vamos dizer que tem um narcisista que está nessa posição, né? E vem para cá para fazer uma ligação com o outro. Só que esse outro é uma pessoa narcisista, patológica, tá? Não é uma pessoa normal. A pessoa normal, ela sai daqui e vem para essa relação com um grau menor de narcisismo. Então ela se coloca realmente nessa posição. Então ela está se representando no inconsciente em duas posições, né? Aqui e aqui. E aqui um pouquinho nessa relação aqui, tá ok? O narcisista mais assim perverso, mais problemático, como ele já está muito escalonado aqui no narcisismo, ele na realidade ele fica muito mais aqui, ó. Aqui é o habitat dele, assim, que praticamente ele não quer arredar pé. Então ele faz que vem para cá numa simulação, assim, no engodo, sabe? Ele vem para se relacionar com essa pessoa, com esse indivíduo nessa relação aqui, tá ok? E ele foge, ele teme, ele não aceita se ver ativado nessa relação. O narcisista aqui patológico. Mas ele tem isso aqui também nele lá, armado, e nisso aqui causando. Né? Um grau um pouquinho menor, porque ele está defendendo essa posição aqui, né? Não aqui, está defendendo lá. Então ele se defende da R2, né? Esse lado aqui de inferioridade, de faltoso, né? De carência, né? Ele consegue deixar ela num nível um pouco menos incômodo para ele, né? Porque ele está gozando dessa posição aqui, certo? Aí o que acontece? Como ele está bem escalonado aqui, ele não precisa muito dessa relação aqui, porque ele está meio que como se bastando aqui, tá? Se, vamos dizer assim, dando conta de grande parte das suas necessidades, dos seus desejos, então ele não precisa muito negociar e nem se prender aos objetos. Aí o que ele faz? Ele vem para essa relação aqui, né?
falsamente para curtir, né? Vamos dizer assim, um gozo que no caso já não é um gozo de amor, não é um gozo de Eros, como Freud coloca, né? Nós temos duas pulsões, né? Que seria Eros e Thanatos, né? Então Eros seria aqui, relação positiva de amor, amizade, carinho, tudo isso. E Thanatos seria um gozo mais de posição de poder, né? Em relação aos objetos e destrutivo para os outros objetos. E também, no fundo, quando escalona muito, também se torna destrutivo para o próprio narcisista aqui, muito escalonado. Mas ele, então, ele vem para essa relação, é o que acontece aqui no Ghost. O que acontece no Ghost? Ele pega uma pessoa que está aqui, né, carente, se oferece e aparece como objeto, né, que vai atrair ela para sair da situação, para se completar, no caso de um amor, de uma amizade, né? Então essa pessoa com ego aqui carente vai vir para essa relação e ela acredita que esse narcisista também está aqui com ela. Né? Então o que acontece? Ela começa a dar carinho, tratar bem, tudo assim, de uma forma até exagerada. Então a pessoa aqui vai sentir uma grande atração, acreditando que esse narcisista também está querendo se ligar ao máximo com ela. Né? Só que depois de uma fase dessa de que ele está aqui falsamente, tá? Que ele começa a dar valor, a demonstrar que ele tem interesse no objeto, que ele tem um carinho, um amor, que tem atração. O narcisista fica pouco tempo aqui, daqui a pouco ele volta para a posição dele aqui. Aí o que acontece? Daqui ele vai ter um outro tratamento para o outro, a outra pessoa, o outro ego na relação, né? Tudo isso no inconsciente, tá ok? Isso é o que está acontecendo no inconsciente, que eu estou relatando para vocês. Então, o que acontece? Ele vai ficar empoleirado novamente na posição dele e ele vai vir cada vez menos para cá e rápido. Ele vem e volta rápido para lá. E essa pessoa aqui fica meio perdida. Por quê? Porque ela é abandonada nessa relação. Não tem uma conversa, não tem um aviso prévio, nada. Ela tá aqui numa relação bacana com esse narcisista, né? O narcisista patológico, daqui a pouco ele pula para essa relação. A outra pessoa fica aqui abandonada. É isso, como eu falei, que a mente dá um looping, porque não tem um término. A coisa não está clara que acabou. Né? É tipo assim, aconteceu alguma coisa que a pessoa não tem como entender. É o que acontece? Ela fica aqui meio que largada, abandonada, ela volta a sofrer aqui de novo a posição, porque ela já não está numa relação verdadeira com o objeto aqui, então ela volta para a posição de sofrimento. Sabe? Ela volta para a posição de carência. E o narcisista lá, né, na mente dele, na relação com ele está nessa relação com a pessoa também. Né? Ele está nessa relação superior e colocando a pessoa por baixo. Como o gozo dele é narcísico, que na posição R4, o gozo aqui é tipo assim, eu ganho enquanto o outro perde. Não, aqui é um ganha-ganha ou perde-perde junto. É uma relação ganha-ganha, porque os dois estão juntos. Aqui não, aqui um ganha, outro perde. Então o narcisista, querendo ganhar nessa posição, ele vai fazer com que o outro aqui sofra, com que o outro fique aqui dependente dele, né? E querendo o quê? Sempre esperando a volta para cá, para que ele possa voltar a se sentir bem, para ele voltar a ter o prazer da companhia, do amor, do carinho, de tudo, né? De tudo que seja positivo para ele. Então ele ainda continua querendo nessa relação. Só que o narcisista, depois quando ele pula a fase do amor, do carinho, ele começa a denegrir, começa a agredir o objeto, porque ele está aqui agora. Como ele está nessa relação, a relação dele vai ser aqui agora, não vai ser mais aqui. Então ele pode voltar aqui vez ou outra aqui para não perder a pessoa e manter ela meio como escrava, né? Dependente dele. Então, vez ou outra ela vem aqui um pouquinho para dizer, olha, eu tô aqui, ó, voltei. Então fique me esperando aqui que em qualquer momento eu volto para cá. Quando? Só Deus sabe. Quantas vezes? Também não tem nada, não tem garantia nenhuma. Então a pessoa que fica numa total dependência, sabe assim, no estresse, né? Porque ele não tem garantia nenhuma dessa relação, não tem garantia que o narcisista vai vir de uma forma decente, honesta, como ele desejaria, como ele tentou acreditar que foi no começo, que foi uma farsa, e na realidade o narcisista patológico vai estar cuidando dele aqui, ó, vai estar tratando ele aqui com uma inferioridade, né, fazendo ele sofrer nessa situação do ghost, que é o quê? Deixar a pessoa perdida, né, agonizando, porque ela não sabe o que está acontecendo, por que essa relação aqui naufragou, né, e vamos dizer assim, sem motivo nenhum, se ela vai voltar, né, se não vai, o que a pessoa pode ter feito para ter isso acontecido, tá ok? Então acho que deu para fazer mais ou menos um rascunho, né, do que acontece nessa situação. O gosto é bem isso, é uma falsidade, é como diz assim, é um abuso emocional de um narcisista patológico que entra nessas relações praticamente para isso, para curtir, né, um prazer, vamos dizer assim, maldoso, né, um prazer que ele ganha alguma coisa afetivamente psicológica e deixa a outra pessoa destruída, deixa a outra pessoa incapacitada, né?
com problemas até graves, né? Pessoas que ficam em depressão, né? Pessoas até que chegam até ao suicídio, sabe? Tem situações terríveis, né? Então, o ghost hoje virou uma modinha que qualquer relacionamento, as pessoas começam o contato, se tiver um narcisista patológico na relação, com certeza vai acontecer ghost. Isso é fato, porque só dela estar na posição R4 mais escalonada, a forma de agir é essa. Então, o que dita saber se um ghost vai acontecer, se, vamos dizer assim, tem como evitar ou não, é saber qual é a posição do sujeito no inconsciente. Se essa pessoa que está tendo um relacionamento, ela está mais na R3, o ghost raramente vai acontecer, porque na R3 não é isso que acontece. Agora, se a pessoa é narcisista de um certo grau, ela está na R4, pode esperar que cedo ou tarde vai se formar essa movimentação aí. E hoje, como vivemos na cultura do narcisismo, né? Como diz, né? Relações líquidas, e hoje o capitalismo coloca todo mundo na roda para estar na R4, quer dizer, cada um por si, Deus contra todos, né? Cada um querendo a sua posição máxima, né? Ali, ao melhor lugar na arquibancada. Né? Todo mundo quer andar de cima. Né? É bem isso aí, todo mundo quer o camarote, vai. Ninguém mais quer ficar ali na arquibancada, vai. Todo mundo quer o camarote, então a briga está por aí. Então o ghost é uma das situações que acontece em qualquer tipo de relacionamento, desde que tem um narcisista escalonado, porque é o caminho que ele segue. Então, ok? Então acho que deu para entender mais, né? Provavelmente eu vou fazer novos vídeos com esse tema e outros, e vai dando para costurar e entender a mentalidade, né? Das pessoas, do ser humano desse tempo agora, né? Dessa modernidade, que na maior parte, grande parte, são narcisistas, patológicos, pessoas problemáticas, que tem problemas com ela e vai causar muito problema nos outros também, tá ok? Então era isso. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né? Divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!